Os processos legislativos são complexos e envolvem um longo e detalhado estudo, desde o planejamento até a sua conclusão. Compreender a importância da produção legislativa é reconhecer o quão essencial é o planejamento e a pesquisa sobre temas que impactam a vida dos cidadãos e a dinâmica de crescimento de uma cidade como São Paulo. Hoje, você vai conhecer mais sobre o trabalho das consultorias legislativas aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Fique com a gente, o Legislativo do Futuro começa agora. A Câmara Municipal de São Paulo conta com diversas consultorias, entre elas urbanismo e meio ambiente, área social e administração pública. Vamos entender mais sobre essas questões com a ajuda do Pedro Camponês, supervisor da Consultoria de Urbanismo e Meio Ambiente, e Roberto Noritomi, consultor técnico legislativo da área social. Sejam muito bem-vindos, privilégio ter vocês aqui para a gente entender um pouco desse processo. Obrigado mesmo pela presença. Que agradeço o convite, muito obrigado. Também agradeço muito essa oportunidade de poder expor aqui um pouco do que Eu vou começar já fazendo uma pergunta importante para vocês dois. Fiquem à vontade para responder, podem conversar entre si sem nenhum problema, tá bom? A pergunta é, né, as pessoas querem saber, né? Vocês que estão assistindo a gente, quando fala consultoria legislativa, a gente sabe que a Câmara tem essas consultorias. Nós falamos já, tem urbanismo e meio ambiente, área social e administração pública, não é? E ainda, para você entender melhor, né, o que significam, o que são, na verdade, essas consultorias. Fica à vontade, Pedro, para falar, você também, Roberto. Olha, as consultorias legislativas, elas são como uma forma de ponto de intersecção entre a ciência e a política. É uma forma que eu tenho, normalmente a gente usa, para pensar, porque é onde nós podemos encontrar aí aquilo que faz parte dos anseios, dos desejos, das ideias que compõem a vida política, com a base técnico-científica, com aquele âmbito que permite, né, a realização desses anseios, desses desejos, dessas ideias. Então, é isso que, mais ou menos, em síntese, né? Pedro? Do ponto de vista institucional, é importante dizer o seguinte, as consultorias, né, a gente está falando de 3 consultorias do processo legislativo, ou seja, elas atuam diretamente na atividade fim da casa, que envolve a elaboração de projetos de lei, o trabalho nas comissões. Essas consultorias elas estão hoje vinculadas à Secretaria-Geral Parlamentar e elas têm uma rotina que é bastante intensa relacionada aos trabalhos das comissões temáticas da casa. As comissões temáticas é onde ocorre a discussão técnica dos projetos de lei na casa. Além disso, as consultorias atuam nas comissões extraordinárias, né, que não são aquelas comissões em que os projetos de lei percorrem até o plenário, e também, eventualmente, somos designados a acompanhar CPIs e outros trabalhos assim encaminhados para a mesa. Comissões de estudo, isso, né? Isso. É muito importante dizer o seguinte, a consultoria é formada por profissionais concursados efetivos de nível superior da Câmara, que se dedicam permanentemente a esse trabalho. Então, os consultores, eles atuam não só como esse elo de conhecimento, mas como um importante referencial da memória técnica dos assuntos que são discutidos na casa, né? E a gente, assim, é um pouco, vamos dizer assim, quase que um tira-teima com relação a questões polêmicas também. Isso é muito comum nós sermos consultados. Por quê? Porque a consultoria, não é que ela é isenta das questões políticas, não pode fechar os olhos, claro, né? Mas ela é apartidária, ela procura sempre se orientar pelos aspectos técnicos, né? Então, essa é a diferença na casa das demais assessorias que atuam aqui na Câmara Municipal. E a gente sabe que os assuntos, né, eles são bastante diversificados. Existem vários especialistas para diversos assuntos. Tem também um agrupamento para se, de repente, né, fazer uma consultoria em relação ao aquecimento global, desenvolvimento sustentável, temas interdisciplinares. Também existe isso entre vocês? Assim,
formalmente não existe essa instância. Essa diversificação. Isso, né? Essa instância em que teríamos esse encontro, vamos dizer, formal. Mas no nosso dia a dia, nós temos todo um diálogo, né? A comissão, a consultoria da área social sempre está dialogando com a consultoria de urbanismo e meio ambiente, com a consultoria de administração pública, atividade econômica, transporte. Então, nós temos muito presente essa interdisciplinaridade, tanto intra-consultoria, dentro de cada uma das consultorias, como entre as diversas consultorias. É um corpo multidisciplinar. O que acontece assim, a consultoria, na verdade assim, aqui os acontecimentos, né, a vida política, enfim, as decisões são protagonizadas pelos vereadores, né, pela vereança, em várias maneiras, né, de atuação da vereança, né. As comissões técnicas, né, é uma das instâncias, digamos assim, em que são discutidos esses assuntos, né? As comissões temáticas e também comissões de estudos, que muitas vezes são formadas para determinados assuntos. Então, a consultoria ela atua com aderência com relação ao movimento que a casa faz, entendeu? Então, assim, a gente está sempre antenado nas coisas que estão acontecendo. E como que funciona o nosso trabalho? Nosso trabalho é basicamente por designação. Então, nós somos chamados a acompanhar uma determinada comissão, a dar suporte técnico, né? E a gente procura fazer isso de uma maneira mais qualificada possível, né? Nós temos no nosso quadro técnico formações multidisciplinares de profissionais bastante, eu diria assim, com um nível de formação bastante elevado, né, com bastante conhecimento nas matérias, né, e então a nossa atuação ela funciona muito conforme ao movimento da própria Câmara, né? Não é que a gente não tem até porque somos um grupo enxuto, né, pequeno dentro da casa, a gente não atua assim, a gente não desenvolve grandes projetos, né, para a cidade, né? Isso é uma competência mais voltada para o poder executivo e não para o legislativo. Com certeza. Okay. É importante lembrar para você que está nos assistindo, quando se fala em assessoria legislativa, é importante lembrar que os vereadores, por exemplo, agora nós tivemos uma eleição recente. Alguns vereadores que ainda não têm a experiência parlamentar vão entrar aqui e vão fazer parte, evidentemente, dos 55 vereadores que formam a Câmara Municipal de São Paulo, o Poder Legislativo. É evidente que eles estão recém-eleitos, não têm a experiência importante. Por isso a assessoria é fundamental, porque a assessoria, o nome já diz, assessoria legislativa. O conhecimento legislativo dessas pessoas, desses profissionais, ele é fundamental para nortear o vereador, né? Vocês, na verdade, são muito importantes. E eu vou dar até um exemplo, você que está acostumado a nos acompanhar nas sessões plenárias, você percebe que ali no plenário existe, claro, o presidente da Câmara, existe a mesa diretora que fica formada, mas os assessores estão ali, a todo instante, esclarecendo uma dúvida, conversando diretamente com o presidente, né? Então, tudo isso é importante, tudo isso faz parte da assessoria. É uma grande base, na verdade, para os vereadores. É evidente que aqueles que já estão há alguns mandatos já têm uma experiência, mas nessa hora vocês entram, né? Só para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender bem. O papel deles é importantíssimo no processo legislativo. E em tudo, não só no plenário, mas como disse bem o Pedro, nas comissões também. Até nas CPIs, quando é o caso. Então isso é importante, né? Para deixar claro para o nosso telespectador que vocês estão aí justamente para dar aquela base que é importantíssima para que as coisas possam acontecer, né? Inclusive, quando você menciona as comissões, o nosso trabalho aqui, ele tem uma função precípua em relação às comissões. Nossa razão de ser, vamos dizer assim, é direcionado exatamente a esses colegiados da Câmara que reúnem aí vereadores para discutir a tramitação de projetos, fiscalização das políticas públicas, que são as comissões. Então, nós
de modo primordial, a gente atua designado para atender determinadas comissões. Então, Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Urbanismo atua diretamente com a política urbana, com o meio ambiente. Nós, da área social, atuamos com as comissões relacionadas a isso. Então, educação, saúde, tem as extraordinárias que o Pedro também mencionou. Então, tem criança, adolescente, direitos humanos, meio ambiente, e uma série de outras comissões que estão relacionadas. Então, nossa atuação está diretamente com as comissões. E aí, quando existe uma demanda para outros colegiados aqui dentro, no CPI, Comissão de Estudos, então nós acabamos também sendo designados para isso. Projetos do Executivo, Pedro. Projetos, por exemplo, importantes. Vamos pegar aí, nós estamos em meio agora ao orçamento, né, que o Executivo manda para a Câmara. Vocês também têm uma atuação em relação a esses projetos que não nascem efetivamente aqui no Legislativo. Vem do Executivo para que o Legislativo possa fazer a tramitação até chegar ao plenário. É importante que se diga, no caso do orçamento, a Câmara tem uma consultoria específica, não faz parte das nossas 3 áreas, que é a CETEL, que é a Consultoria de Economia e Orçamento, que ela dá suporte à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Então, ela acompanha todo o trabalho da elaboração do parecer, da elaboração de emendas, né? É um colega, nosso chefe é o Emerson, né? Acho que seria muito interessante uma conversa com ele também, porque o tema orçamento realmente é o carro-chefe deles, digamos assim. Agora, para não deixar de falar de grandes projetos, nós tivemos a revisão do plano diretor do zoneamento aqui na casa. Né? São temas que envolvem bastante discussão na cidade, muitas vezes polêmicos, né? E projetos desse tipo, eles têm uma tramitação que ela é uma tramitação, vamos dizer assim, um pouco diferente, né? No sentido de assim, existe um cuidado maior com relação à estruturação do trabalho que é feito. Então, há um número muito maior de audiências, né, que é feito pela cidade, né, aqui na Câmara, pela cidade. Existem canais de comunicação que são abertos, então, uma estrutura muito maior. Normalmente, os relatores têm um papel muito importante nesse processo, em que eles acabam tendo uma assessoria também muito qualificada para o desenvolvimento dos relatórios. Então, a gente atua em conjunto com essa assessoria do gabinete do vereador, da assessoria do relator, principalmente, desses projetos de lei. E existe um fluxo de informações, e é importante que se diga que os projetos de autoria do Executivo, o Executivo ele tem uma estrutura realmente muito maior para dar conta de elaboração de mapas, de questões que são realmente muito trabalhosas, né? O que o Legislativo ele faz? Ele vai discutir, né? Ele vai procurar sistematizar isso e fazer suas propostas em cima desses projetos. Então, a gente costuma trabalhar sempre com 2 principais fases, que é a fase em que o Executivo apresenta o projeto para a Câmara, né, que são feitas, no caso, plano diretor, zoneamento, muitas audiências, e a fase em que o relator começa a apresentar seu substitutivo. Com certeza. Né, que já é uma outra fase, aí a Câmara atua muito mais, né? E é muito dinâmico isso vai até o plenário. Né? Então, isso é uma questão do regimento. O regimento permite... então, isso é uma característica da Câmara. Né? Então, a gente está acostumado, porque o que acontece? A gente está há muitos anos aqui nesse ritmo. Esse ritmo ele é muito intenso. Então, ele começa e vai chegando próximo do final da legislatura, final do ano, né? Existe aquele jogo assim muito intenso de ter que aprovar e aí o debate. Tem o ápice, esse ápice é a votação dos projetos em segunda discussão no plenário. Então, o que acontece para nós? Assim, a gente recebe muito, no nosso caso específico, a consultoria de urbanismo e ambiente, muita consulta a respeito de elaboração de emenda, consulta a respeito de gabinetes mesmo, propondo, com certeza, querendo saber da pertinência, da adequação de redação.
até consultas em plenário, questões que envolvem muitas vezes uma discussão política e surge lá uma expressão técnica, um termo, e muitas vezes a gente é chamado, escuta, queremos saber, né, a mesa fala, queremos saber o entendimento da casa sobre isso, né? Então a gente deve falar, olha, o conceito é esse, né? Pedro, puxa vida, é muito importante a sua participação, a gente está sabendo aqui, né, está aprendendo muito com vocês. A gente quer se despedir, o Pedro evidentemente tem outros compromissos, mas nós teremos um outro convidado no segundo bloco. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, eu quero colocar à disposição a nossa consultoria, né, sempre que vocês precisarem de informações, né, e divulgar um pouco o nosso trabalho, né, para os setores da casa aqui, né, uma legislatura nova que está começando. Sim. E ano que vem a gente está aqui disposto a sempre prestar um serviço com excelência técnica, que é a nossa missão aqui na casa. Com certeza, de fundamental importância. Lembrar que o Roberto vai continuar com a gente aqui e nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. É já já. Toda segunda-feira, às 16 horas, recebemos no Legislativo do Futuro convidados para falar sobre temas que são de interesse do cidadão paulistano. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. E nós estamos de volta com o Legislativo do Futuro sobre consultorias legislativas. Continuamos nossa conversa com o Roberto Noritomi, da Consultoria Legislativa da Área Social. E agora nós vamos receber o José Guimar Coco Júnior, supervisor de consultoria de administração pública, a quem a gente cumprimenta. Bem-vindo, Roberto já estava conosco, né, Roberto? Muito bom estar aqui, estou muito feliz, muito contente de estar aqui no programa para falar com os espectadores e explicar um pouco mais sobre o nosso trabalho. E explicar a importância, né, do trabalho da assessoria legislativa, sem dúvida nenhuma. Em todos os parlamentos existe a assessoria legislativa. Claro que nós estamos especificamente falando da Câmara Municipal de São Paulo, mas é uma assessoria fundamental para os trabalhos de uma casa legislativa, com certeza. Vamos então continuar? A gente já no primeiro bloco abordou algumas questões interessantes e eu queria começar abordando nesse bloco, para além da questão dos projetos importantes, o vereador também tem um papel fundamental de fiscalizador. E eu queria que a gente entrasse um pouquinho também nesse tema, porque muita gente, o vereador não está aqui só para votar projeto, faz parte da atividade do vereador não só votar, claro, também fiscalizar. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, começar com o José Guimar, né? Para esquentar um pouquinho, né? Já que ele não participou do primeiro bloco, fica à vontade, José Guimar. Perfeito. Um papel muito importante do vereador, da vereadora, é a fiscalização dos atos do executivo. E o nosso trabalho, ele está bastante amplo nessas atividades que o vereador faz. Por exemplo, no caso de uma audiência pública, né, muito importante a presença da população, e o nosso trabalho, ele envolve desde um estudo prévio sobre o assunto que está sendo discutido, questões locais, questões estaduais e até questões federais e internacionais, para que o vereador realmente possa entender, fazer perguntas, né? Nós também elaboramos muitas perguntas para assessorar o vereador, dialogar com a assessoria dos vereadores. Então, o nosso trabalho ele é bastante empenhado, né, na melhor atividade possível de fiscalização do vereador, além do trabalho em CPI, né? Então, nós, quando somos convidados a trabalhar, a apoiar uma CPI, nós também fazemos relatórios, pesquisas, participamos de diligências, sempre no intuito de prover a melhor informação possível para que o vereador faça o seu trabalho fiscalizatório. E o José Guimar falou uma coisa importante, Roberto, essa questão das audiências públicas, né? Quando a gente fala em audiência pública, a gente percebe também a atuação de vocês junto aos vereadores, ela é importante. Mas, de repente,
a partir do momento que existe essa interatividade das audiências públicas, das pessoas comparecerem aqui, né, as pessoas trazem demandas para os vereadores, isso também, de uma certa forma, a assessoria legislativa também, ela atua nessa questão? Ou seja, a proximidade, a interatividade entre o vereador e a população a qual ele representa. Sim, nesse caso, o papel da consultoria é central, porque a consultoria ela tem como sua atividade diária, cotidiana, monitorar as questões, as demandas que surgem dentro do contexto do município. E a partir daí nós montamos bancos de dados, nós conhecemos os movimentos, as organizações não governamentais, uma série de entidades coletivas que representam essas demandas. E são elas que virão para cá, né? Então, a consultoria tem conhecimento desse material e faz, né, dá condições para que essas audiências ocorram de uma maneira mais qualificada possível, tanto indicando para a comissão representantes dessas entidades, como identificando temas, identificando questões que surgem dentro do contexto da cidade, né? Então, a consultoria faz essa mediação. A gente até, com relação à nossa composição, né, no primeiro bloco nós estávamos falando da consultoria como composição dela, nós temos um corpo multidisciplinar que tem profissionais de como era o Pedro aqui, né? Arquiteto, engenharia, Guimar, que é da área de administração, sou da área de sociologia, temos da área de psicologia, da área de biblioteconomia, pedagogia, relações públicas, assistência social. Então, nós temos um leque muito amplo de profissionais que vão monitorando essas demandas e tudo mais, para dar esse suporte para as audiências. A gente oferece, inclusive, assessoria para que as comissões, os membros, né, os vereadores, possam elaborar questionamentos dentro de um determinado corte, porque o vereador ele está aqui, ele não precisa saber de tudo que acontece, ele não precisa saber, não precisa ser um profissional de todas as áreas. Então, nós acabamos preenchendo essa lacuna, né? E é importante lembrar, né, Roberto, que existe uma infinidade de demandas, né? A gente sabe que uma audiência pública, você pega, por exemplo, o plano diretor, são várias audiências públicas que a gente falou aqui. Então, é aquilo que você disse. Dependendo da demanda que chega, por exemplo, chega uma demanda ligada à área de administração, aí o José Guimar que vai, evidentemente, vai para o setor do José Guimar para ele analisar. Uma demanda de área social, como é o teu caso, por exemplo, né? Como a gente falou no começo também, a questão de urbanismo, né? Como a gente estava aqui no primeiro bloco, nós falamos isso também. Então, cada setor cuida de uma determinada demanda. Eu imagino, Guimar, que a partir do momento que são muitas demandas, o trabalho de vocês também fica bastante sobrecarregado, né? Eu entendo que a paixão nos move, né? Então, a gente busca exercitar a curiosidade a todo momento, né? Tem um caso que eu queria ilustrar sobre essa importância de monitorar as situações e sugerir questões. Na área de turismo, nós acompanhamos a Comissão de Apoio ao Turismo e à Gastronomia, né? E eu vou me lembrar, há algum tempo atrás, houve uma das reuniões, uma participação muito grande de guias de turismo, né? E os guias, não era uma audiência pública, mas era praticamente como se fosse. As demandas foram cobradas, né? Aconteceram comentários, né, sobre as situações que os guias realmente gostariam que a situação, naquele momento, estava um pouco mais crítica sobre a questão de segurança, né? E, naquele momento, houve um entendimento da comissão, né, e um diálogo junto à prefeitura que, a partir daí, trouxe grandes modificações que, recentemente, conversando com um dos guias que esteve presente naquela reunião, né, ele me falou, olha, realmente valeu a pena aquele dia que nós conversamos, porque modificações positivas aconteceram em prol do turismo, em prol da cidade, né? Então, essa participação do cidadão, ela é muito importante e os representantes, eles não podem ficar alheios a isso, né? Então, é realmente algo... É um caso que, para mim, foi muito interessante ouvir esse feedback de uma pessoa que está na rua, né? Que os guias de turismo, eles são os olhos, os ouvidos da cidade,
junto a turistas de fora de São Paulo, do exterior, e esse retorno que ele me passou foi algo muito positivo. Eu imagino, né, Guimar e Roberto, que é um leque muito grande, né? Você deu o exemplo, por exemplo, dos guias turísticos, mas existem também questões importantes e vocês acabam entrando também em contato, por exemplo, com comunidades acadêmicas, né, comunidades científicas. Isso também ocorre, porque os assuntos aqui a gente não imagina, né? São os assuntos mais variados possíveis dentro daquilo que a gente sabe do tamanho da cidade de São Paulo, né, Roberto? É por isso que eu, logo no início, quando você fez aquela pergunta sobre o papel da consultoria, eu mencionei que a consultoria, mais ou menos, é uma intersecção entre a ciência e a política, né? Porque até por conta da nossa formação, da qualificação do corpo de consultores, a gente está sempre em contato, tanto com a produção acadêmica como com a própria dinâmica, né, da vida acadêmica. Então, a gente está sempre buscando referências lá, trazendo para cá, e quando exige, né, uma determinada audiência pública temática, ela exige um especialista, um pesquisador, que vai trazer dados mais atualizados, um conhecimento mais atualizado, a gente já consegue identificar na academia e consegue fazer o convite. Então, nós fazemos esse papel também de mediar a presença da academia dentro das comissões e de todo o colegiado aqui da Câmara Municipal. Como eu disse no início, né, os 55 vereadores, é evidente que eles sempre precisam dos consultores. A consultoria é fundamental nesse momento para que até nortear o vereador, né? Dentro de uma situação, por exemplo, que o vereador, como eu disse, os vereadores novos que vão chegar agora, não é? Muitas vezes ele não tem aquela experiência, por isso que a importância de vocês é fundamental, cada qual na sua área, né? Porque eu imagino que as áreas são, evidentemente, os assuntos englobam essas áreas e não são poucos, né? Os temas que vocês acabam fazendo a consultoria, né, Guimar? Essa questão da relação com a academia, ela é muito importante e nós estamos a todo momento dialogando. Me vem aqui um outro exemplo, né, que acabou gerando um projeto de lei que está em tramitação. Né? Nós acompanhamos publicações e saiu uma publicação sobre a importância do afroturismo. Né? E aí a pessoa que fez essa pesquisa, um momento posterior, ela foi convidada a participar de uma reunião de uma comissão e ela desenvolveu esse tema junto com outras pessoas da área. E, posteriormente, entendendo até tendências nacionais, hoje esse assunto é um assunto muito forte, né, no turismo brasileiro, e aí nós conseguimos protocolar um projeto que fale justamente sobre esse assunto para realmente melhorar, né, a situação de emprego, né, de trazer assim, possibilidades, porque muitas vezes a cidade de São Paulo ela também é uma cidade turística e a gente procura enxergar essas brechas para proporcionar para a atividade dos vereadores. Acho que foi um ponto fundamental, Roberto, nós estamos chegando no final do programa, né? Um ponto fundamental que o Guimar tocou, quer dizer, até projetos de lei surgem dos assuntos em que a consultoria compartilha com toda a sociedade. Então isso é importante e a gente agradece demais a sua presença, José Guimar, obrigado, viu, pela sua participação. Agradeço, Carlos, e podem contar com a consultoria, né? Na nossa visão, assim, melhorar a vida das pessoas está no nosso dia a dia. Roberto, obrigado também, viu, agradeço pela sua participação. muito a oportunidade aqui, conto com o acompanhamento aí dos nossos trabalhos. Com certeza. E agradeço também vocês que nos fizeram companhia até aqui. Acompanhe nossas redes sociais, @Câmara São Paulo e no youtube.com Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.